Olá, bom dia para você. Hoje vamos falar sobre mercado financeiro, investimentos, disciplina e organização com dinheiro. Quem consegue erguer um patrimônio quer que seus investimentos deem certo, se multipliquem, que não corram riscos. Quem não tem habilidade com a administração das finanças, recorre a quem sabe. E existem empresas que administram patrimônios e proporcionam outros serviços financeiros, como a XP, que é especialista em investimentos. Uma empresa que vem crescendo muito. E nós estamos com Paulo Pereira Filho, gerente regional da XP Investimentos. Bom dia, Paulo. Bem-vindo. Bom dia, Meire. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui para toda a sua audiência. E um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre investimentos e as expectativas aqui para o cenário econômico. Que bom. Falar sobre dinheiro é muito bom. Olha, qual é a diferença entre investir com uma agência bancária e investir com a XP? Olha, acho que a grande diferença que a gente traz é a proximidade, né, com os nossos clientes. A XP, ela nasceu com um objetivo, né, que era desmistificar esse mundo de investimentos, parece um pouco difícil, né, parece aquele assunto chato e complexo de se falar, mas que, na verdade, né, se a gente parte do princípio básico de uma educação financeira, né, inicial e introdutória que permita, né, as pessoas conhecerem um pouco mais e, consequentemente, a gente começa a ter uma população que foca bastante, né, no conhecimento e, consequentemente, isso abre espaço para que a gente tenha uma oportunidade, né, de enriquecer um pouquinho essa parte de educação financeira que é tão carente no nosso país. Pois é, agora para 2023, né, a meta de inflação deve ficar aí acima da meta do Banco Central, né, de 3,5%, 3,75%, podendo chegar ou passar de 5%. Bom, estamos fazendo contas nesse novo ano. De que forma esse cenário mexe com o comportamento dos investidores? Olha, mexe bastante, principalmente porque acho que uma coisa simples, né, que teoricamente a gente não conversa muito no dia a dia, é falar sobre ganho real, né, que é um ganho superior à inflação. Então, você tem todo o seu rendimento, né? A discussão de, por exemplo, uma poupança como referência, né? A poupança é uma modalidade de você guardar recursos. A gente nem caracteriza isso como um investimento, mas a poupança passou bastante tempo tendo um rendimento real negativo, né? Ou seja, a inflação consumia praticamente todo o rendimento nominal. E aí, acho que de uma maneira super simples, né, a gente parte do princípio que o investidor ele precisa se preocupar primeiro em proteger o seu recurso, que é o que a gente chama de preservação do poder de compra, né, ou seja, o que era R$100 há 2 anos atrás, hoje é completamente diferente, né, vale menos. Então, consequentemente, fazer essa evolução do recurso, né, preservar o poder de compra e a partir daí você ter um ganho real superior, né, que seria um ganho real positivo, um ganho superior à inflação. Pois é, Paulo, agora em 2022 a gente acompanhou, né, a alta da inflação que levou aí a um aumento de juros, o que desestimulou, claro, a gente observou o consumo. O que aconteceu exatamente com os investimentos em 2022? A gente começa a ter uma fuga de capital ali. Enquanto a taxa de juros estava baixa, naquele momento que chegou aos 2% ao ano, né? Parece que faz bastante tempo, foi recente. Mas 2% ao ano a taxa básica de juros, a gente não tinha tanta atratividade, por exemplo, para títulos de renda fixa, para o próprio financiamento da dívida pública, né? Que são os títulos do Tesouro brasileiro. Então, a gente começou a perceber uma fuga para ativos mais de risco, porque você queria buscar um rendimento um pouquinho maior. E aí, uma coisa simples para investimentos que a gente traz, Meire, é que para você ganhar mais, você tem que correr um pouco mais de risco, né? Então, a referência sempre vai ser a nossa taxa básica de juros, tá? Então, hoje, ela, nesse nível que está, a 13,75, ela começa a ser um parâmetro até interessante, né? Por mais que a gente tenha uma inflação ali que bateu forte na porta, a tendência agora é desacelerando, a gente teve alguns momentos até de inflação negativa, né, que é a famosa deflação, mas que quando a gente olha o fluxo de investidores, a gente começa a perceber que se torna mais atrativa a renda fixa pelo juro nominal, né? Ou seja, a gente deixa um pouquinho de lado ali qual é que é a inflação daquele momento, olha um ganho numa faixa de 13,75, é bastante atrativo, e aí você evita um pouquinho de correr risco. O que não necessariamente deveria ser uma regra, né? É muito mais o que a gente usa no aspecto de finanças comportamentais, estudar um pouquinho o comportamento do investidor. E o investidor ele tem que ter consciência do que ele quer para a vida dele e o que ele pode gastar. O que a gente faz, assim,
introdutório, antes de tomar qualquer decisão para qualquer produto de investimento que seja, é traçar o perfil do investidor. E dentro do perfil tem 3 aspectos assim que a gente não abre mão, até por uma legislação isso é exigido, que a gente tem que analisar o objetivo do investidor, tem que analisar a situação financeira, né? Acho que um pouco a gente pode até entrar nesse assunto, que é equilibrar o orçamento, quanto que você gera de capacidade de poupar, e também o aspecto do conhecimento, o quanto que aquele investidor tem familiaridade com os produtos de investimentos. Porque aí traça um perfil do investidor e, consequentemente, a gente consegue direcionar melhor. Hoje, o mercado financeiro brasileiro é bem sofisticado, a gente ainda está distante, né, de grandes economias, mas bem evoluído e aí, consequentemente, oportunidade não falta. Né? Que a gente tem que, primeiro, a partir do princípio de qual é o perfil do investidor e aí, consequentemente, a gente consegue montar ali uma carteira de acordo com aquele perfil. Agora, Paulo, em relação ao dólar, né, a estimativa para 2023 também está aí, passando dos R$5. Quem decide enveredar por esse caminho, né, de fazer negócios tomando como base o dólar, como a moeda americana está aí, lá em cima, está nas alturas. Qual é a orientação que a XP passa para um investidor desse porte? O legal é você falar de câmbio, né, principalmente quando a gente olha dólar, uma moeda forte, né, acho que entra crise, vai crise, né, o dólar continua sendo a maior moeda mais forte, né, do mundo. Então, é uma economia sólida e, consequentemente, existe uma atratividade muito grande. Aqui no Brasil, a gente praticamente representa 1% das bolsas globais, né? Então é muito pouco. Então, naturalmente, o que a gente olha assim, é tomar cuidado primeiro com algumas armadilhas, né, de expectativas de ganhos absurdos diante, por exemplo, de contratos pequenos, mini contratos, operações de bolsa que se tornam atrativos, né? Poxa, você investir X e vai ganhar, sei lá, 1000 vezes esse valor. E o aspecto do câmbio ele é interessante porque ele dá uma sinalização, né, até enquanto nossa moeda está fortalecida ou não, né, mas principalmente em cenários de crise, de direcionamento. O que a gente acredita e a gente incentiva muito, né, que hoje, mais do que nunca, por ter também uma plataforma que é muito aberta e onde a gente consegue direcionar investimentos, por exemplo, no exterior, é de entender que o investidor ele precisa também ter proteção dentro da carteira. E como eu falei aqui no começo, poxa, dólar é uma moeda que entra crise, vai crise, ele continua sendo uma moeda forte, né? Uma moeda de referência. E aí, consequentemente, você ter uma diversificação com um espaçozinho na sua carteira que você possa, né, colocar numa moeda como essa, isso permite que em cenários também mais adversos ou de incertezas da nossa economia, a gente consiga ter um equilíbrio, né, da nossa carteira de investimentos. Então, vale a pena sim. Obviamente, é um ativo, né? Se você vai procurar investir em câmbio, né, investir no dólar, você tem um risco por trás da volatilidade, né, que é a oscilação da rentabilidade, ela é muito alta. É preciso ter frieza também. É preciso ter frieza, é preciso saber qual é o objetivo daquela diversificação. E aí, no caso, o objetivo dessa diversificação seria o que a gente chama de reserva de valor. Então, você ter dentro da sua carteira ativos que, em alguns cenários mais adversos, você consiga ter uma tranquilidade, não pelo rendimento em si, mas pela proteção diante de cenários específicos. Por isso que é importante uma assessoria aí financeira em relação aos investimentos. O que é preciso fazer ou que tipo de critérios uma pessoa precisa ter para ser cliente XP? Olha, eu vou dar um passo atrás, tá? Primeiro, a nossa empresa ela foi formada com foco na educação financeira, né? Então, mais de 20 anos é a história, né, do nosso fundador, que ele começou a entender que a forma de ele chegar nos nossos clientes era através da educação financeira. Então, começou a montar cursos de como investir em bolsa e aí, consequentemente, os clientes foram conhecendo, se sentindo super à vontade, né, de estarem investindo através da XP. A XP é uma plataforma, uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, a gente, enfim, com formato de corretora, onde eu costumo dizer isso, né, a gente não investe na XP, investe através da XP. A assessoria, ela é para todo mundo, a gente tem diversos canais de assessoria, seja ela ativa, seja ela mais passiva, tá? Mas o mais importante dentro desse processo é você criar essa educação financeira. A pergunta que eu mais escuto, Meire, é como é que eu faço para começar a investir? E aí a resposta é sempre pronta. Acho que você precisa primeiro entender, né, quanto é que você tem de receita, quanto é que você ganha, quanto é que você tem de despesas, ou seja, e olhar dentro do seu orçamento, né, você tem essa margem destinada para investimento. Vamos dar um exemplo de alguém que está aí do outro lado precisando de uma orientação para fazer um investimento com um capital, mesmo que seja curtinho? Olha, começar a investir, né, é dar o primeiro passo. Então,
Hoje o mercado é muito dinâmico, você compra um título público, né, no site do Tesouro e aí, obviamente, através de uma corretora, você consegue lá ter essa custódia, né, que é a guarda do título. Você compra fração, então a partir de R$50, de R$100, de R$1.000, você consegue começar a investir, né? Agora, o ponto importante, né? Poxa, se aquele valor, né, a gente destinou para um objetivo específico, que seja preservar, um exemplo, né? Dentro da linha de planejamento financeiro, a gente sempre fala que o ideal para a gente começar a pensar em investimentos até mais de risco, é você preservar o que a gente chama de reserva de emergência. A reserva de emergência, o nome já diz tudo, é para imprevistos, né? Pois é, ninguém sabe quando vai adoecer, por exemplo. Não, você imagina, né, uma pessoa que é a principal fonte de renda de uma família, né? Se essa pessoa é demitida, em algum momento ele perde aquela principal fonte de renda. Poxa, imagina que ele tem despesas básicas, aquelas despesas essenciais, como, por exemplo, pagar a parcela do apartamento ou o aluguel, né? Água, energia, enfim. Então, despesas que para sobrevivência, vamos dizer assim. Então, ele tem que ter uma reserva que seria o equivalente a pelo menos 12 vezes essas despesas mensais, ou seja, um ano de despesas fixas, né, essenciais, guardado dentro dessa reserva de emergência. Então, por exemplo, essa reserva de emergência não dá para a gente ir lá querer se aventurar. O que é comum, Meire, é que nós fomos acostumados, né, a ganhos fáceis, né? Ou seja, na verdade não é que fomos acostumados, é que a gente quer. A gente acha bom. A gente acha bom. Não é que a gente se acostuma não, porque o brasileiro ainda não se acostuma ganhou, com né? Coisa muito boa assim rapidamente não, né? É que na verdade você olha nas mídias sociais, hoje a informação ela chega muito rápido, né? Então aquelas armadilhas do arraste para cima, né? Invista R$100 e você vai ficar milionário. Então tem muito disso. E aí você cai em armadilhas de pirâmides financeiras, né? De estruturas que, por exemplo, promete um sonho, às vezes você coloca até essa reserva de emergência, né? E esse é um recurso que você não poderia estar apostando, você não poderia estar assumindo risco. Ô Paulo, quais são os principais produtos, né, que são procurados da XP? Olha, dentro da XP a gente tem mais de 800 produtos de investimentos, então é difícil a gente elencar um. O que a gente fala são classes de ativos, né? Então, classe de ativo, renda fixa, por exemplo. Aí a gente vai desde um título público, né, que seria o mais seguro, né? Quando a gente fala título público mais seguro, a gente fala em termos de risco de crédito, porque no mercado que se oscila a taxa de juros, a gente pode ter impacto também na renda fixa. Então, alguns títulos públicos podem ter variação negativa, mas quando a gente olha o aspecto do risco de crédito, né, que é o governo honrar a sua dívida ali, que foi emitida, né, através dos títulos públicos, a gente tem uma tranquilidade que para toda a economia, né, é um título soberano. Mas você vai desde a linha de um título de renda fixa, né, soberano, que seria o título público, até títulos de grandes instituições financeiras, de médias instituições financeiras, emissões de títulos também de dívida de instituição não financeira, sem falar também na atratividade de comprar, né, e vender ações, tá? Que aí vai desde aquele processo mais simples, né, que é você comprar uma ação ali, que seja, por exemplo, uma ação de uma estatal, uma ação de uma grande instituição financeira, né, ou fazer operações mais estruturadas, tá? Então depende muito, lembra que eu falei do perfil do investidor, tem uma parte que é grau de conhecimento, né? Para o investidor acessar estruturas um pouquinho mais robustas, que requer um conhecimento maior, ele precisa conhecer. E aí entra o papel do assessor, que é identificar isso dentro do perfil do investidor. Então, e para você ter acesso a esse assessor de investimentos da XP, você precisa pagar? Não, isso que é bacana, você abre a conta no site da XP, enfim, é um processo muito simples, né? Isso tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Obviamente, pessoa jurídica depende da natureza, né, da empresa, então se a gente precisa de uma documentação adicional para entender quem são os sócios e tudo mais, mas é um processo simples, processo de abertura de conta, na verdade é um cadastro que a gente chama, né? E aí, consequentemente, já fica apto a acessar toda a nossa plataforma, tá? A assessoria, ela vai, como eu falei, desde uma maneira mais ativa, ou seja, você pode fazer a abertura de conta através de um assessor que você conheça. Então, hoje a gente tem uma capilaridade muito grande, a gente está presente em todo o Brasil, então, consequentemente... Eu ia perguntar justamente isso, qual a estrutura que a XP tem aqui em Pernambuco e também nos outros estados? Acho que um ponto legal de se falar, né? A XP cresceu com base no que a gente chama, são dois canais, tá? O canal B2B e o canal B2C, né? O canal B2B são os nossos parceiros, então a gente tem uma rede aqui de agente autônomo, né? Aqui dentro da legislação, é aquela pessoa que faz o processo de distribuição através de uma plataforma, né? E a gente tem os funcionários que aí estão dentro do canal do B2C. Então, hoje, né, a gente dentro dessa assessoria, desse universo de assessoria, a gente tem tanto estruturas físicas como estruturas, né, home office. Acho que dentro da pandemia isso ficou cada vez mais evidente que era
né? Cresceu e se tornou muito prático, né? Muito prático. A gente acredita que não morre o modelo presencial, mas acho que o modelo home office permitiu que a gente chegasse em cidades que, por exemplo, a gente não imaginava chegar, né? A gente tem presença no interior da Paraíba, a gente tem presença em cidades ali no norte do Amazonas, né? Enfim, onde a gente tem possibilidade de levar exatamente o que formou a empresa, que é a educação financeira, né? Então, através das pessoas hoje a gente consegue propagar, porque a gente dá ali embasamento e conhecimento, né, para a gente poder levar isso aí em lugares que a gente não imaginava chegar. E de que forma a XP capacita esses profissionais, esses assessores para fazer esse atendimento em relação a investimentos? Eu tenho cerca de 17 anos no mercado financeiro trabalhando com investimentos, né? Estou há mais de 2 anos na XP. Eu costumo dizer que o nível de aprendizado, né, diário, pela gama de informações que a gente recebe, em 2 anos foi muito mais do que os outros 15, né, que eu tive em outras instituições, que me formaram, obviamente, para chegar dentro da XP. Mas aqui é contínuo, é diário, né? A gente tem uma preocupação muito grande de levar informação rápida para os nossos profissionais. Por exemplo, né, um dia após as eleições, a gente sentou com toda a nossa equipe, os analistas políticos, né, a nossa equipe econômica que dá todo o direcionamento, que fala abertamente aí nas mídias, né, como o nosso economista-chefe, para poder trazer informação para os nossos assessores e a gente poder levar isso para os nossos clientes. É uma atualização constante, né? O mercado constante, é muito rápido. né? Sem falar que a gente tem programas dentro, né, da própria XP para os funcionários de formação. Né? Então vamos falar sobre esse programa. Como é que funciona esse programa que oferece, por exemplo, 1.500 vagas gratuitas em todo o Brasil para capacitar esses assessores? A gente, dentro da educação, é a nossa essência, né? Mais uma vez, eu acho que enfim, a gente fala isso constantemente. A gente tenta levar a educação de diversas formas, né? Seja uma educação, por exemplo, para uma família que tem uma necessidade de entender um pouco o seu orçamento, né? Às vezes é um exercício simples, que é você colocar numa planilha, num papel, que seja, né, da forma como você entenda que seja melhor, quais são os ganhos, quais são as despesas, né, e tentar ver aquele equilíbrio orçamentário. Às vezes, por exemplo, onde é que a gente pode estar direcionando os gastos, enfim, o que se caracteriza o supérfluo, né, o que não está dentro das despesas essenciais. Dentro dessa parte da XP Educação, a gente olha muito como a educação financeira de base, que aí também vai para famílias. A gente já tem programas, inclusive, para educar crianças, né, financeiramente. É uma ausência que a gente acredita que existe no nosso país e que a gente tenta levar isso muito tranquilo, de maneira bem didática. E aí a gente olha também o perfil de formação técnica, né? Então, ou seja, cursos específicos direcionados, que olha a XP como uma instituição financeira, mas a gente também uma principal característica, a gente está listado na Bolsa Americana como uma fintech, né? Fintech, sim, instituição de tecnologia. Então, boa parte do nosso quadro de funcionários também é da parte de tecnologia. E a gente oferece também cursos de formação, MBA, voltado para a parte de tecnologia. Era isso mesmo. Por exemplo, a XP a gente pode considerar como uma plataforma tecnológica, né, de investimentos, serviços financeiros. O foco de vocês é esse. E educação, e que vem crescendo muito, e a gente vem acompanhando ao longo do tempo aí todo esse crescimento. Qual é a carteira de clientes que vocês têm? Poxa, a gente tem diversos perfis, né? Desde o cliente que está iniciando, né? E aí sabe o que é legal, Meira? A gente tem mais de 20 anos de história, né? Você imagina que há 20 anos atrás a gente teve um cliente que iniciou e aprendeu sobre investimentos e hoje talvez ele é um grande empresário, né? Um CEO de uma grande companhia. Então, são histórias que a gente acompanha ao longo do tempo. Como é esse acompanhamento que a XP faz quando começa a direcionar ou orientar o investidor? Dentro da parte ali do perfil, o objetivo, ele direciona, né, para um momento de vida de cada investidor. Então, por exemplo, quando você está no início, né, uma vez me perguntaram, era até estagiário, e ele falou que estava se organizando financeiramente, ele pediu uma projeção de, por exemplo, pensar na aposentadoria. Você imagina, né, como que seria legal se boa parte da nossa população, no início de uma carreira, com 18 anos, já tendo o seu ganho ali, que seja de um programa de estágio, começa a pensar e se planejar para a aposentadoria. A gente não estava discutindo, talvez, né, uma reforma da Previdência, como a gente discutia há um tempo atrás. Então, esse acompanhamento ele vai de acordo com esses momentos também, né? Então, você tem a fase de construção de patrimônio, a fase de consolidação desse patrimônio, e aí é bom sempre ter a figura de um assessor de investimentos, porque ele vai sempre revisando o portfólio, ele sempre vai revisando ali dentro do cenário econômico como é que se pode direcionar
direcionar para os objetivos. Tem um olho clínico. Tem um olho clínico, né? E aí eu acho que o ponto importante é, você imagina que você tem uma carteira diversificada e vem o que aconteceu em 2020, né? Março de 2020 a gente teve uma grande surpresa em termos de mercado financeiro, coisa que nunca tinha acontecido. Por exemplo, nossa bolsa, né, ela ficou 6 dias praticamente, né, tendo uma sequência do que a gente chama de parada técnica. Essa parada técnica nada mais é de que quando você começa a ver uma queda muito forte da bolsa, você dá uma parada nas negociações para que essa queda não continue sendo forte, né? Então, foram 6 sequências, a gente não sabia o que estava acontecendo ali. A pandemia trouxe muitas incertezas. 2020 foi um ano, né, que até o título público mais seguro teve uns dias de rentabilidade negativa, né? Então, por isso que precisa-se da figura de um assessor, porque é muita novidade. Talvez ali a questão da experiência, né? O grau de conhecimento, ele vem também da experiência, ou seja, você vivenciou cenários específicos, né, que te fez conhecer um pouquinho mais. Eu costumo dizer o seguinte, tinha muita gente que estava migrando para a Bolsa em 2019, na final de 2019. Veio 2020, né, quase uma catástrofe, caindo as bolsas do mundo como um todo. Das duas, uma, ou ele nunca mais vai querer investir em Bolsa porque ficou traumatizado, ou ele aprendeu como é que se investe em Bolsa. Né? E aí, aquele que ficou traumatizado é onde a gente olha também o aspecto comportamental. Então, toda análise que a gente faz uma análise de acordo com o cenário econômico, com a teoria tradicional de finanças, né, que é olhar orçamento, olhar ganhos, olhar, né, despesas, mas também um aspecto comportamental que é super importante. Você não tomar atitudes em meio ao que a gente chama de uma racionalidade limitada, né? Ou seja, você vai com gatilho, às vezes você vai com viés comportamental e toma uma decisão que nem sempre é assertiva. Por isso é preciso uma assessoria, né? Principalmente quando você tem bastante dinheiro. Não sei se é o seu caso, mas olha, depois do intervalo a gente volta para falar sobre organização e disciplina envolvendo dinheiro, o cenário para os próximos meses, a importância da educação financeira para crianças. Vamos falar também sobre as inscrições para a Faculdade XP e como estagiar nessa empresa. A gente volta rapidinho, até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre o mercado financeiro. Nosso convidado é Paulo Pereira Filho, gerente regional da XP Investimentos. Paulo, 2022 foi de muito aperto para muitas famílias. A gente acompanhou aqui como foi difícil botar o pão na mesa, pagar as contas em dia, né? Agora, em 2023, existe aquela expectativa de recuperação do mercado de trabalho, aumento do rendimento da população. E aí, nesse sentido, como cada um de nós pode se programar para viver financeiramente equilibrado? A questão do equilíbrio orçamentário, né? Tem uma frase que a gente usa dentro de planejamento financeiro, né? Que o que é comum? A gente vê as nossas receitas, os ganhos, as nossas despesas, a gente gasta e o que sobra a gente investe, né? Deveria ser o contrário, a gente tem as receitas, as despesas, investe e o que sobra a gente gasta. Então, esse exercício que parece simples, ele tem uma dificuldade muito grande, né, que basicamente seria você conseguir ter a consciência. Eu tenho exemplos de pessoas que eu conheço, familiares, clientes, né, por exemplo, médicos no início de carreira. Começa a ter um fluxo de receita bastante intenso, várias datas entrando recursos, às vezes não sabe no final do mês quanto é que ganhou, né? E aí, obviamente, começa a ter gastos e também não tem esse equilíbrio. Então, consequentemente, a organização financeira, ela é super importante para você conseguir dar o primeiro passo e investir como prioridade, né? Seja no início, né, você analisar e ver, poxa, se você pode ter um percentual ali, chega de 10%, 15% que você comece a poupar por mês, buscar a construção dessa reserva financeira que a gente chama de reserva de emergência e, obviamente, né, aproveitando também alternativas dentro do cenário econômico, de acordo com o seu perfil, que possa permitir até, né, ter uma aceleração desses ganhos, tá? Mas organização financeira é o primordial para a gente começar a pensar nisso. Pois é, organização, né, disciplina envolvendo dinheiro, né, devem começar bem cedo. Você já começou a falar sobre isso aí. Quais são as orientações, por exemplo, da XP
para os pais educarem financeiramente seus filhos? O nosso sonho é que a gente tivesse na grade curricular, né, educação financeira. Mas já tem algumas escolas. Já tem algumas escolas já implementando. Isso já entrou até em vigor um tempo atrás e, obviamente, a implementação é um processo longo, né? A expectativa também do reflexo disso também não é para o curto prazo, é mais para médio e longo prazo, mas acho que é reflexo, né? A educação, você pensa na escola, mas se você também não tiver uma organização financeira em casa, vai ser difícil você educar seus filhos financeiramente. Então, para a gente é super importante, inclusive a gente incentiva, né, os nossos clientes, a gente tem programas específicos, inclusive de convidar os filhos dos nossos clientes para algumas palestras, a gente já começou a fazer isso, Vocês inclusive fazem no Nordeste. palestras, por exemplo, em escolas, instituições? Fazemos sim, né? Como eu falei, a gente propaga a nossa essência de educação financeira através dos nossos profissionais, dos nossos funcionários. Então, inclusive demandas de parceiros, demandas de clientes. A gente tem vários clientes, por exemplo, aqui em Pernambuco, que são proprietários de escolas e que a gente já vem levando, né? Inclusive, o exemplo que a gente teve tanto na Bahia, no Ceará, a gente vai trazer para Pernambuco também, né? Então, o objetivo é que a gente consiga propagar essa educação financeira de base, né? E é importante também que os pais tenham essa disciplina financeira, essa organização, para que seja reflexo nos filhos. A gente não dependa simplesmente, né, da grade curricular. Acho que o exemplo de casa, ele é super importante. Pois é, eu não sei como é que está a organização financeira das famílias, assim, dentro do que a gente vem vivendo agora com essa recessão ou com essa alta da inflação. Quem pode dar mesada? Deve seguir que tipo de padrão? O cofrinho para deixar o dinheiro parado lá é recomendado ou não? Tem várias histórias muito engraçadas, né, sobre educação financeira dentro de casa. Tem uma passagem interessante que foi, também aí tem os extremos, né? Uma passagem interessante saiu até uma reportagem de uma pessoa em São Paulo, que é do mercado financeiro, e questionaram como ele educava os filhos dele. E ele dava mesada, né? E às vezes o filho lá ia, em algum período que ele não tinha recebido a mesada, queria antecipar e comprar alguma coisa, algum item, né? E aí o pai disse que emprestava o dinheiro para o filho na mesada cobrando juros. E aí eram juros até absurdos, né? 10% mais ou menos. Só que aí ele respondeu, né? Ele falou, poxa, eu estou educando meu filho para a realidade do nosso país, né? Que é um país com juros elevados. Mas eu acho que o mais importante, né, é você criar uma disciplina de entender o que é aquela mesada, que seja por semana, que seja por mês, né? Que aí tem vários perfis, mas entender que ali é para você dar direcionamentos específicos, né? E você criar essa educação, inclusive, de, poxa, se você está recebendo uma mesada, você também pode poupar uma parte desse recurso, né? Ou seja, você começa a criar... Mas é importante não deixar o dinheiro parado, né? E aí não deixar o dinheiro parado, né? É muito bacana quando clientes procuram a gente querendo abrir a conta para os seus filhos, para começar a investir, né? A gente já, inclusive, tem filhos de clientes que se tornaram assessores de investimentos pela experiência que tiveram investindo seu próprio recurso, orientando os pais, enfim. O mercado financeiro, ele é apaixonante, Pedro. Então... Dentro dessa questão de educação financeira, que você tanto fala com brilho nos olhos, né? A Faculdade XP tem vagas, né, para as pessoas que querem entrar nesse processo. Como é essa seleção? Como são os cursos? O que é que se aprende exatamente? Eu vou dividir em duas partes aqui, tá? Existem pessoas que procuram espontaneamente, né, se educar financeiramente, e aí tem toda a nossa plataforma dentro da XP Educação, seja a parte da faculdade, seja a parte dos cursos direcionados ali dentro da nossa plataforma, cursos que vai desde o início, né, de uma introdução para o mercado financeiro, a MBAs, a gente também tem a parte, né, voltada para a tecnologia, ou seja, como uma empresa de tecnologia também, a gente tem essa capacitação. E também, por exemplo, né, que é uma grande surpresa, a gente identificou que existe, né, uma demanda para o nosso país, de que há alguns anos a gente vai ter uma necessidade talvez de dobrar a quantidade de assessores de investimentos no país. Então a gente percebeu, né, enfim, através de várias conversas, que existem pessoas de outras indústrias, né, que, poxa, têm uma vontade de trabalhar no mercado financeiro, que são apaixonadas pelo mercado financeiro, e a gente tem um programa específico que é fora a faculdade, ou seja, é um programa de formação específico para essas pessoas que são de outras indústrias, né, que é o XP Future, é um programa que já vem completando quase um ano, a gente já está praticamente presente em todo o país. E a atratividade é muito bacana, que a gente tem perfis, por exemplo, fisioterapeuta, né, pessoas que trabalham na indústria automotiva, a gente tem jornalistas também que já se aventuraram e que já estão dentro do mercado financeiro. Então, diversos perfis profissionais que têm uma coisa em comum, na verdade duas, né? Primeiro é a paixão pelo mercado financeiro e a segunda é que tem um alinhamento muito forte com o que a gente prega, né, que a gente quer ajudar o investidor, o brasileiro a investir melhor. A gente quer transformar a vida das pessoas. Então,
como eu falei, a gente consegue fazer isso melhor através das pessoas. Como é que a gente faz, ou como as pessoas devem fazer para manter esse contato com a XP? Se as pessoas precisarem dos serviços de vocês, qual o canal que ela acessa para ter esse contato? Olha, nossas plataformas estão 100% abertas, né? Então, o site da XP Educação, xpeducação.com.br, a nossa parte, né, dentro do conteúdo xpi.com.br, tem ali uma gama de informações de cenário econômico, relatórios, que está disponível para qualquer pessoa. Você não necessariamente precisa ter cadastro na nossa corretora, né? Poxa, nossas plataformas também de notícias, enfim, a gente leva conteúdo de diversas formas. E para quem já é cliente, que já tem uma conta cadastrada, o próprio aplicativo, né? Diariamente a gente tem lives, que é basicamente um momento de tirar dúvidas, onde os clientes vão interagindo e tem 2 assessores, geralmente, tirando essas dúvidas ao vivo, tá? Então, e aí pode ser direcionado, por exemplo, se ele começa a querer uma assessoria mais ativa, se ele não quer uma assessoria passiva, né, onde ele vai buscar e sim o assessor traga esse direcionamento para ele, tá? Vocês têm o atendimento aí educacional, né? Tem o suporte de investimentos, mas também tem um programa de estágio. Como é que faz para estagiar na XP? Como é que faz para trabalhar na XP? Eu gosto de usar o que eu sempre usei, tá, em toda a minha carreira. Existe uma rede social que talvez muita gente ainda não conheça, que é o LinkedIn. O LinkedIn é uma oportunidade de você estar interagindo cada vez mais. A gente é muito ativo, a gente faz toda a propagação ali de informações sobre vagas disponíveis, seja de estágio, seja de áreas específicas, como por exemplo a área de tecnologia, que às vezes muita gente olha XP Investimentos, né? A gente, por exemplo, tem gente de tecnologia na XP que está no interior da Paraíba, né? Enfim, então tem acesso para todo mundo, tá? Então, no nosso site tem a possibilidade de você seguir para os 2 caminhos, né? Seja como agente autônomo, seja como assessor de investimento. E aí dentro dessas estruturas, né, de propagação ali de mídias sociais, a gente também está muito ativo. Paulo, a gente agradece demais esse papo bom sobre dinheiro e investimentos. Muito obrigada pela participação aqui no Poder e Negócios, viu? Eu que agradeço, para mim foi um prazer, estou sempre à disposição. Para cuidar bem do dinheiro e do nosso futuro, né? Com certeza. Obrigada, um bom domingo para você, viu? Para vocês também. E assim a gente se despede marcando um novo encontro para o próximo domingo às 10 horas da manhã. Grande abraço, tchau, tchau.